Yeah. 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 Aí sim, hein? Chegamos! Está no ar o meu, o seu, o nosso podcast. Muito boa tarde. Peraí, quem é você? Ui, gente! Meu Deus! Sou o Jeff! Não. Olha só, eu achei que era o Jeff que estava aqui do meu lado. Mas não, hoje eu tenho o prazer de receber a nossa irmã aqui, Bárbara, que veio me socorrer, na verdade, né? Mas glória a Deus pela sua vida, boa tarde. Boa tarde, eu tô me sentindo lisonjeada e muito animada hoje. Que legal, hein? Vocês vão entender o que tá acontecendo mais pra frente, mas a Bárbara veio nos socorrer aqui no lugar do Jeff, porque tá com compromisso, não pode estar presente, mas eu tenho certeza que ela vai agregar tanto quanto, certo? Certo. E aproveitar também vocês que estão nos assistindo e pedir, pessoal, curtam, compartilhem esse conteúdo. Nós precisamos que a plataforma reconheça a relevância do nosso assunto aqui e indique por si só para as pessoas. Então, por favor, curta, compartilhe. Uma coisa que tem acontecido, Bárbara, a gente está tendo bastante visualizações nos nossos vídeos, mas poucas curtidas. Não sei, as pessoas assistem, mas não curtem. Não custa nada, é de graça. Aperta lá o joinha, o coraçãozinho, né? E eu acho que hoje vai rolar muito comentários, não vai? Eu acho. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho sim. E aproveitar também e agradecer o nosso parceiro que tem viabilizado o acontecimento desse conteúdo, desse programa, que é a Casa Nascimento. A Casa Nascimento, que fica na rua Vicente Melro, 1135, em Guarulhos. Então você que é marceneiro, robista, serralheiro, você tem problema de manutenção na sua casa lá? Não, porque o meu marido dá muito bem, mas eu preciso de algumas indicações. Acho que vai ser muito bom eu ir Então, lá, né? a Casa Nascimento, ela fornece ferramentas. Olha, meu Entendeu? marido vai Então, amar. precisa consertar. Rafael, Casa Nascimento. Aí, ó. Você, assim, ó, acessa o QR Code que tá entrando aqui na tela. Casa Nascimento, ela fica aqui em Guarulhos, mas ela atende o Brasil todo, através dos marketplaces. Pode entrar lá, entre em contato com o Renato. O pessoal, tenho certeza que eles vão te atender muito bem. Qualidade, preço baixo, é na Casa Nascimento, certo? Certo. Fala que é. É certo. Certo. Glória a Deus. Gente, hoje nós temos uma convidada muito mais que especial. Como não é diferente, né? Deus tem nos presenteado com um tempo de mesas aqui sensacionais e colocado literalmente pessoas no nosso caminho que tem agregado para o nosso projeto. E hoje não é diferente. Um assunto um tanto quanto um pouco polêmico, né? Sim. Não deveria, né? Mas é um pouco polêmico. Sim. É mais por falta de maturidade nossa, eu acredito. Mas hoje nós temos aqui a honra de receber ela, que é pós-graduada, especialista em saúde e bem-estar do casal. Ela é mentora de casais. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto que tem ajudado, né, em alguns momentos atrapalhado a vida dos casais ali, que é a sexualidade. E nada melhor do que uma profissional que, além de ser profissional, também é cristã. Então, à luz da palavra, ela vai nos ajudar aqui. Débora Machado. Muito boa tarde, minha amiga, minha irmã. Muito boa tarde, Leandro. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com vocês nesse tempo de mesa tão especial. Que legal, viu? Muito obrigado por aceitar o convite, né? Sim. Muito vocês duas. Então vocês vão entender, eu falei que vocês iriam entender o que estava acontecendo, né?
Hoje, por a gente ter esse tema, esse programa todo especial, a Bárbara veio me ajudar. Porque nada melhor do que uma pessoa que é educadora física, cuida do corpo, né? É cristã, é mulher também, para me ajudar aqui, que eu ia ficar meio embaraçada aqui. Então ela recebeu e aceitou o convite, graças a Deus tá aqui. E a gente vai ter esse tempinho aí, esse bate-papo. E vai ser muito interessante porque eu creio que muitas coisas, pelo menos o que eu olhei do seu perfil, que entra em muitas coisas que eu já trabalho com as mulheres hoje e eu vejo que tem um tabu. Tem um tabu muito grande que eu falo assim com elas, principalmente assim, eu trabalho com um público de 40, liberando 40 anos, e eu vejo que muitas mulheres, até o pós-parto, é muito difícil porque tem esse tabu, porque não tem essa compreensão. E a palavra é muito clara, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, eu achei, tipo, sensacional. Eu acho que esse episódio vai clarear muito a nossa mente. É isso aí, vambora. Débora, fala pra nós, né? Quem que é a Débora Machado? Conta um pouquinho da sua história para nós. Eu quero começar com um versículo bíblico que está no final de Isaías 41:20, que diz que para que todos vejam e saibam e entendam e juntos, né, compreendam que a mão do Senhor fez isso. Deus, ele me colocou nessa área e eu tenho uma história que sempre eu gosto de falar. Eu sou uma improvável e a mão do Senhor me colocou onde eu estou e a mão do Senhor tem feito tudo isso e eu creio que continuará fazendo. Então, eu sou uma mineira do interior de Minas Gerais, lá da fazenda Rio Paracatu, Lagamar, Minas Gerais. E desde a minha infância, Deus levava profetas na casa dos meus pais. E eu, juntamente ali com meus irmãos, mas sempre era direcionada uma palavra específica para mim. Que Deus me colocaria em uma área específica e que nessa área eu ajudaria muitas famílias em questões delicadas e silenciadas. E que onde os meus pés não fossem, a minha voz iria. Então, essa tarde é a continuação do cumprimento dessa promessa. Porque hoje eu tenho visto Deus, através da profissão que eu exerço, levar, né? Não só onde os meus pés estão indo, mas onde eles não estão indo, a minha voz está chegando. E eu tenho certeza que essa tarde será uma tarde de libertação. Amém. É uma tarde em que muitas culpas, silêncios, dores, elas serão trazidas à luz. E a palavra de Deus, né, nos fala que o conhecimento da verdade nos liberta. Então, é nisso que eu creio nessa tarde. Então, uma menina do interior de Minas Gerais, cheia de promessas, mas de um local de improbabilidade, Deus, ele fez com que eu cruzasse o caminho, né, do meu esposo. Meu esposo, eu conheci ele num momento em que também estava cheio de traumas, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, você tem um trauma na área sexual? Eu falo, eu não tenho. Mas você tem... Qual é a sua história sofrida? Não, eu não tenho uma história sofrida. Eu sou uma improvável, né? Que, diante da realidade financeira, Deus levanta, né? Então, eu não tinha uma possibilidade de estar onde eu estou, humanamente falando. E ao conhecer o meu esposo, ele sim vem de um contexto de vários traumas, né? Então, ele, filho de pastor... se casa na igreja, como uma menina da igreja, e esse é um assunto, inclusive, um pouco delicado, né? Há uma incompatibilidade, mesmo duas pessoas sendo da igreja, sim há, né? E que foi o que aconteceu com meu marido, ele casou dentro da igreja, se guardou para o casamento, filho de pastor, um pastor muito conhecido na região, e dentro de pouco tempo, ele tem que passar por um divórcio. E foi um divórcio para ele muito traumático, em que ele teve que praticamente se esconder, o filho do pastor, o escândalo da igreja na época. Ele fez de tudo para restaurar aquele casamento, mas de verdade não teve, né, ali uma outra... Não teve... realmente ali era término, né, porque diante do contexto que as coisas aconteceram, houve traição da outra parte, e então... 2 anos após esse episódio mais triste da vida do meu marido, eu conheço ele. E nós dois carregávamos uma promessa, né? Ele estava em um momento de vida em que ele achava que a vida dele tinha acabado,
né? O filho de um pastor que tinha lutado pela restauração de um casamento, que casou na igreja, que fez tudo certinho e que deu tudo errado, porque os dois eram incompatíveis, mesmo dentro da igreja, né? Ela tinha uma visão de vida, ele tinha outra, então não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e uma pessoa com a outra. E aí, 2 anos após esse maior trauma da vida dele, que ele achava que tinha acabado a vida dele, ele me conhece. E aí, nós dois carregávamos uma promessa. Ele achava que tinha acabado, mas ele também carregava uma promessa. Então, ali tudo começa. Nós dois namoramos 1 ano, noivamos, casamos. E quando a gente se casa, aí a gente começa a passar, né, ali os processos que nos prepara para estar onde a gente está hoje. Nós temos 15 anos de casados. E nesses 15 anos, os primeiros 5 anos ali foi o nosso processo, né? Então, tudo que nós sempre falamos nas palestras, tudo que nós ensinamos hoje, ou nós vivemos em nosso casamento, ou nós vivemos com os nossos pacientes, né? Então, o que é que me levou para essa área? O que me levou para essa área é que eu tinha essa promessa, Deus foi me conduzindo, mas essa condução foi acontecendo dentro do contexto que o meu esposo carregava. Então, nos primeiros anos de casamento, ele entra na depressão por causa dessas questões do passado, então ele não tinha resolvido ainda algumas questões. Nessa depressão terrível que ele entrou, eu não tinha uma outra saída a não ser depender de Deus. Então, ele ia trabalhar e eu passava ali madrugadas e madrugadas, orando, jejuando. Eu não tinha uma outra saída longe da nossa família. Então, a gente sai de Minas, assim que a gente se casa, e foi para Goiás. E eu não tinha outra saída. Até que chegou um momento em que o Espírito Santo foi me conduzindo. Olha, você percebe que tem situações que você não resolve só com oração, jejum e palavra? Olha aí. Por quê? Porque a depressão do meu marido foi levando a outros problemas em nosso casamento. Então, ele se isolou, a gente ia em todos os cultos, a gente fazia tudo que um cristão faz, mas tinha alguns problemas ali que não eram resolvidos. Então, o Espírito Santo começou a me trazer à luz. Você percebe que você jejua, você ora, mas tem problemas que não são resolvidos dessa forma? Você precisa buscar conhecimento. Então, o conhecimento da verdade nos liberta. E aí eu comecei a buscar conhecimento. Na época eu fazia graduação em fisioterapia e eu falo que Deus, ele realmente foi me levando porque eu não tinha alguém para me auxiliar nesse momento. Não tinha, a não ser o Espírito Santo. Então o próprio Espírito Santo foi me conduzindo. Olha essa área, a fisioterapia pélvica. Olha, eu acho que se você fazer, né? Então o próprio Espírito Santo ia me falando ali. Se você for para essa área, você vai ajudar o seu marido. Se você ajudar o seu marido, você vai melhorar o seu casamento. Então, eu fui indo para essa área dessa forma inicialmente. E nesse início, eu cheguei a comentar com alguns professores, olha, eu estou pensando ir para essa área da fisioterapia pélvica, da sexualidade funcional. Eles olhavam para mim e riam. Dizia, você, tímida, cristã, a certinha, você não tem perfil para fazer um striptease, para fazer um polidense, você não é solta, você vai passar fome. E aí eu ia para a oração, Espírito Santo, é isso mesmo, é essa área? E o Espírito Santo falava diretamente comigo, filha, é nessa área. É uma área que é considerada para muitos suja, mas eu vou te colocar nessa área específica, não só pelo meu casamento, mas de milhares. E Deus ia falando comigo. E à medida que eu fui entrando, então, inicialmente os professores riam de mim, e eu fui para Goiânia, eu me lembro como hoje, 2016. Em 2016, eu, meu esposo e uma marmitinha de almoço, né? Porque eu não tinha condição naquela época de pagar o meu almoço. E eu fiz uma prova com Deus. Deus, se realmente é o Senhor que está me conduzindo para essa área, eu não tenho nenhum real para fazer esse curso. E era o curso mais caro da época. Então, o pessoal da faculdade, na época, me falou, olha, nós sentimos de te presentear com uma bolsa. Meu Deus, olha aí. Então, lá fui eu e o meu esposo para Goiânia, com uma marmita, porque a gente não tinha condição de pagar o almoço, mas eu tinha a bolsa daquele curso e eu tinha, né, o meu marido ali ao meu lado e passando a pior fase da nossa vida. E ali, quando eu comecei a fazer aquele curso, de fato ali, começou a transformação no meu casamento. Que bênção. No meu casamento. Então, eu falava pro meu marido, olha, eu aprendi tal técnica, você pode ir pro meu consultório pra gente aplicar e ver se funciona? Ele falava, claro. Ele ia pro consultório
E eu falo que ele era o meu cobaia, né? Então, ele ia pro consultório, eu aplicava, e ele falava, nossa, funciona. Nossa, eu achei que tinha que, tipo, ver o meu órgão genital e tal. Não, eu vou indicar isso pros meus colegas também. É assim que trata isso? Eu falava, é assim que trata. Ele falava, não, então eu vou indicar também. E aí, o meu marido foi o instrumento de Deus que encheu meu consultório no primeiro ano. Bênção, olha só. Então, ele começou a falar pros colegas, olha, você tá tomando aí, tá Tadalafila, não precisa tomar isso aí não, resolve o problema de outra forma. E por quê? Porque o meu marido, devido à depressão, ele ia no médico, ele ia em tudo que era especialista, não resolvia. Por quê? Ele não tinha um problema clínico, ele não tinha um problema físico, era emocional. Era emocional. Então, ele colocou na cabeça que eu era bonita, que a minha esposa era nova e que, devido às coisas que ele tinha passado, ele não merecia estar casado comigo. Então, ele começou a colocar essas coisas, né, na cabeça e, com isso, ele começou a ter vários problemas. E à medida que eu levei ele para o consultório e comecei ali a perceber, aplicar algumas técnicas, eu percebi, não tinha problema físico, não tinha problema clínico, porque eu ia com ele no médico e não encontrava nada. Aí eu comecei a trabalhar a cabeça dele. Olha só. E aí, dentro de, assim, uma semana, o problema estava resolvido e ele falava, é isso? Isso que resolve? Eu Tão falava, é fácil. isso, é isso. E, então, o meu esposo ali, ele começou a ser o maior defensor da causa, porque aí vem agora uma segunda camada. Então, se, por um lado, os professores riam de mim, se, por um lado, eu tinha uma classe, né, de fisioterapeutas pélvicos, de sexólogos, que começaram a me perseguir porque eles começaram a perceber que eu comecei a falar para um público cristão. Então, o sexólogo, naquela época, há 10 anos atrás, quando eu comecei, o sexólogo não podia ensinar sobre sexualidade, não podia atender nessa área e se declarar cristão. Nossa. Não podia defender a sua fé, tinha que ser neutro. E o Espírito Santo me mostrava claramente por que eles podem defender todas as bandeiras ideológicas e você não pode defender a Bíblia. Olha só. Por que você não pode defender a sua fé? E foi ali que Deus foi me dando ousadia e coragem para começar a me posicionar nas redes sociais. Então, assim, primeiro ano foi uma ridicularização do meu trabalho. E pior que você recebe dos dois lados, né? Foi terrível. Então, foi esses dois lados. Uhum. Porque no primeiro momento, primeiro ano, foi a perseguição dos meus colegas. Vamos caçar o registro dela. Nós temos que ir atrás dela. Temos que, sabe, queimar essa menina a ferro e fogo. E ao ponto de o conselho da minha profissão ir no meu consultório para tentar barrar as minhas atividades, mesmo eu me posicionando como cristã na rede social, mas no consultório eu atendia a todos de uma forma neutra, como um profissional deve se portar. E ao ver o meu trabalho, irem no meu consultório e entender, eles perceberam que eu não fazia nada ali que infringia nem o código de ética da minha profissão. E aí eu passei por essa fase. E depois vem a segunda fase, que essa, para mim, foi a pior. Que foi quando, no meio desse meu posicionamento como sexóloga cristã, eu começo, então, a sofrer perseguição do meio evangélico. Então, para mim, eu e meu marido, assim, nós sobrevivemos com a graça de Deus. Eu não sei como a gente sobreviveu inicialmente. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque nós dois somos assembleianos. Né, eu falo que nós dois congregamos na Assembleia, mas nós dois somos de Cristo. Acredito que todos aqui. Sim. Mas o meio em que a gente congregava naquele momento, de fato, assim, nos custou muita coisa. Né? Então, meu marido, eu, que sempre fomos muito ativos no reino, a gente começou a ser cercado de todos os lados, expostos de forma pública no microfone da igreja, como se, olha, aqui está a doutora Débora, ninguém pode participar dos eventos dela, porque sexólogo é tudo pervertido, é tudo feminista, e às vezes eu preparava a minha apresentação para levar o pastor, eu vim aqui para mostrar o meu trabalho, que eu falo, eu não quero saber do que você fala. Eu só sei que profissional da sua área é tudo pervertido, é tudo de Satanás, e eu não quero... E assim,
Eu e meu esposo, a gente passou um processo muito difícil, muito difícil. Mas eu também glorifico a Deus, porque no meio de todo esse processo de perseguição, das pessoas sentarem longe da gente no banco, porque é como se nós dois fôssemos sujos. Tá com lepra. E as pessoas chegaram, meu esposo, mas você não vai fazer nada para parar sua esposa. E aí Deus ali já estava trabalhando meu esposo também. Uhum. E ele ficava calado, em silêncio, e nós fomos passando por todas essas etapas. E no meio de todo esse processo foi quando Deus começou a levantar pessoas. E é interessante isso. Sim. Porque enquanto a gente estava ali passando tudo isso em silêncio, essa é a segunda vez que eu estou falando sobre isso. Uhum. Mas enquanto a gente passava esse processo em silêncio, Deus levantava pessoas, assim, por isso que eu creio, né, que Deus, ele usa os caminhos mais improváveis, os instrumentos dele, de onde a gente nem espera. Então, no meio desse processo, ele começou a levantar pessoas de onde nós nunca imaginávamos. Então, era uma pessoa da TV que nos levava, alguém do rádio que nos levava, era alguém que o Espírito Santo incomodava e não deixava dormir e chegava até nós e falava, a partir de hoje eu sou intercessor da causa de vocês, não entendo nada sobre o que vocês estão fazendo, mas Deus não me deixa em paz enquanto eu não vim aqui conversar com vocês e me tornar agora um intercessor do ministério de vocês. Então, Deus foi levantando pessoas, né? Então, eu falo que esse versículo de Isaías 41:20, esse final, para que todos vejam e saibam, né? E entendam e juntamente compreendam que a mão do Senhor fez isso, porque ele, de fato, foi usando instrumentos dele, recursos que veio dele no meio dessa jornada, para nos trazer até aqui. Então, hoje, eu e meu esposo, nós ministramos em vários estados desse Brasil. Eu atendo casais do mundo inteiro, porque, primeiro, Deus usou a minha profissão para melhorar o meu relacionamento, porque Deus usou a minha profissão para libertar milhares de casais dentro da igreja, porque Deus foi fazendo um movimento interessante. Enquanto reprimia o nosso trabalho ali dentro das quatro paredes, Deus foi soprando o nosso nome nas redes sociais. Então, a pessoa não via na igreja, mas vinha para a rede social. Então, eu falo que quando Deus ele quer fazer algo, se é fechada uma porta, Deus abre muitas outras. Sim. Então, eu sou muito grata a Deus por estar aqui. Sou muito grata a Deus também por você, Leandro, por ser também mais um instrumento no meio dessa jornada e termos essa tarde tão maravilhosa, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas outras pessoas que talvez estejam se questionando nesse momento. Sim. Por que eu sofro tanta perseguição por me posicionar nessa área? Como é que eu posso ser instrumento de Deus na minha profissão? Deus pode nos usar em nossa profissão e através da nossa profissão, independente de onde você está nesse momento. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra fala, Filipenses 2:13, que ele opera em nós o querer e o realizar, né? Isso daí é a prova de Deus. Então, assim, é Deus que colocou você o desejo e te deu condição de realizar esse propósito, porque realmente muitas pessoas, muitos casais, né, casamentos precisam desse conteúdo. Sim. Acho que a gente, como líder de célula, acompanhando tantos casais, a gente vê que tem muitas essas dificuldades e muitas vezes a gente não sabe nem como abordar o assunto. Então, por isso que eu falei para ele, eu tô muito animada porque eu acho que ela tem coisas para trazer pra gente que realmente hoje a gente não sabe falar num contexto da igreja, porque a gente não sabe como é um posicionamento que não vai, como eu posso falar, constranger, não vai trazer, escandalizar as pessoas, e a gente precisa quebrar realmente isso, porque eu, como da área da saúde, percebo que muitas mulheres, por não conhecer o seu corpo, porque talvez seja pecado, a gente acaba tendo problemas de saúde lá na frente porque a gente não conhece o nosso corpo. E esse relacionamento, né, de casamentos que a gente vê muitas histórias, muitas dificuldades, porque o casal não se conecta, não sabe ser uma só carne, não sabe realmente desfrutar daquilo que Deus deu, que foi o sexo para eles. Isso aí, doutor, e por que a senhora acha que os cristãos, né, nós cristãos, nós falamos tão pouco da sexualidade, mesmo sabendo que o sexo foi criado por Deus, né? É um presente. É um presente de Deus. Por que a senhora acha que isso acontece? Isso tem um contexto histórico. Vamos pensar aqui
Quem criou o sexo foi o próprio Deus. O sexo, ele vem anterior ao pecado. Então, antes que o pecado entrasse no mundo, Deus já tinha criado homem e mulher. E em Gênesis 1:28, a palavra de Deus diz que o próprio Deus dá ordem ao casal. Né? Crescei, multiplicai. Ali, Deus já estava dando ordem para aquele casal para que fizesse, né? Tivessem relações sexuais. E nesse contexto, a Bíblia deixa claro em Gênesis 2:25, após o homem deixar pai e mãe e unir a sua mulher e tornar uma só carne, que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, antes que o pecado entrasse no mundo, o próprio Deus é quem cria o homem e a mulher, o próprio Deus cria o sexo. No contexto do casamento, ali, quando esse primeiro casal se une, ambos estavam nus e não se envergonhavam, né? Então, os dois ali tinham intimidade de uma forma natural. Sim. Deus fez o sexo para ser natural. E a gente começa a perceber que desde o início ali já havia unidade, conexão, um sexo com propósito, né? Deus não fez o sexo só com fins reprodutivos. Deus fez para que tivesse ali, o casal tivesse uma unidade, né? Prazer, se desfrutassem e tivessem filhos. Sim. Né? Então, a partir do momento em que o pecado entra no mundo, essa visão ela é deturpada. Né? Se nós formos para Cantares, a gente vê um casal que se deseja, um casal que se desfruta, um casal que se conquista, e isso era tudo muito natural. Então, quando a gente vai discorrendo todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai trazer vários aconselhamentos mostrando a importância do sexo no contexto do casamento. Sim. Então, no contexto do casamento, ele sempre foi unitivo, foi prazeroso. Deus o fez para ser reprodutivo e Deus o fez para ser um desfrute, um deleite no casamento. E o apóstolo Paulo ele vai trazer vários aconselhamentos para que o casal não fique muito tempo, mesmo quando estiverem fazendo propósito. A gente vê em Eclesiastes, né, para que o homem desfrute a vida com a mulher que ama. A gente vai ver em Provérbios, quando ali o conselho para que o homem desfrute a vida com a mulher da mocidade, ou seja, não é só para quando o casal começa a vida a dois, mas o sexo é para toda a vida, até o último dia de vida, só que aí entra o contexto histórico, né? Então, se a gente começar a observar, desde o início ali do cristianismo, teve vários momentos da história da sexualidade, momentos em que, ora, o sexo foi silenciado, ora, foi reprimido, ora, foi sinônimo de, se você viver em celibato, você vai ser mais espiritual do que quem não vive o celibato. Ora, o prazer era condenado, as pessoas eram queimadas vivas. Por exemplo, chegou um momento da história em que se as mulheres virassem os olhinhos na hora H, o homem não sabia o que estava acontecendo, não tinha os estudos que tinham hoje, não sabia acerca do clitóris, não sabia acerca do prazer feminino, achava que era só o homem ia lá, ejaculava, acontecia. E aí, os homens acharem que suas mulheres estavam endemoniadas. Então, a gente vem de um contexto histórico, né, de ora repressão, ora libertinagem, ora repressão de novo, ora silêncio. Então, a gente é consequência de tudo isso. E aí, onde é que nós estamos, né, no contexto dessa história? A gente hoje vive em dois extremos. De um lado, libertinagem, tudo pode, você a vida do jeito que você quiser, nada é pecado, tudo do seu jeito, como se o ser humano fosse um objeto descartável. Mas, por outro lado, a religiosidade, né, que não é bíblica. É aquilo, serviu para mim, agora eu vou aplicar para todo mundo, e não é bíblica. Então, o que a gente poderia considerar, né, desses extremos que a gente vive hoje? Ou é libertinagem, ou tudo é pecado. Não se fala nesse assunto, silencia o assunto. E aí é onde vem tantos problemas. Tem 10 anos que eu atendo. Nos últimos 5 anos eu só atendo cristãos. E eu posso afirmar aqui para vocês e para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo que os piores problemas sexuais estão entre os cristãos. E aqui eu falo entre os evangélicos e católicos. Eu falo pela minha experiência, pelos estudos, porque vem acompanhado de muitos tabus. Não são todos os cristãos que leem a Bíblia.
Sim. de capa a capa. Então, são muitos cristãos que acreditam ali no que um líder diz. Por exemplo, um líder diz que se você gemer, tá direto no inferno, tem que pôr um travesseiro na boca. Aí um outro que fala que, ó, tudo é oral. Não, ó, esse assunto aí, a mulher que chega lá para pedir um aconselhamento, às vezes um líder que não está preparado, fala para a mulher, ó, se você está sendo traída ou se você está apanhando, ora que Deus vai resolver, como se não tivesse outras opções legais para resolver esse assunto. Ou, por exemplo, não considera o pecado do vídeo adulto, por exemplo, como um pecado de verdade. Muitos, assim, passam um pano e aí a mulher tá ali convivendo com práticas que o marido tá forçando, ou homens que estão sendo forçados pela esposa, que pode estar viciado, que eu tenho acompanhado muito isso. Acontece muito, né? E isso não pode ser falado, não pode ser abordado, e aí se levantam profissionais como eu, meu Deus, misericórdia, não se fala nesse assunto. Mas aí vem um ponto muito importante. Eu agradeço muito a Deus, que Deus tem levantado muitos sexólogos pelo Brasil, cristãos que têm compromisso com a palavra. Não com o ensinamento à luz da religiosidade, nem da libertinagem. Sim. Mas à luz da palavra de Deus, ensinando uma sexualidade com saúde, prazer e propósito. E então eu vejo hoje como mais que necessário, um tempo necessário e urgente falarmos de sexualidade, porque quando a igreja se cala e quando o profissional não fala, o povo se perde. E o povo se perde pesquisando no Dr. Google, acessando um vídeo adulto, repetindo um repertório sexual que não condiz com a Bíblia. Então, se a gente quer, de fato, mudar a nossa geração, a gente vai precisar sair do silêncio, da repressão, da libertinagem e da religiosidade. Sim. Na verdade, eu vejo que é uma estratégia maligna mesmo, né, Babi? Porque você vê, quando a gente tá namorando ou é noivo, aquilo que a gente mais quer é ter esse acesso, né? Exato. E aí o inimigo, ele vai, né, e muda todo o cenário, que quando você casa, você já não quer mais ter esse acesso. Aí você fala, peraí, como eu namorava, era o que eu mais queria, agora eu tô casado, né? Só que eu costumo dizer, a gente não tropeça numa montanha, né? São pedrinhas que vão colocando no nosso caminho e a gente não percebe, muitas vezes não quer falar. Você conhece alguma amiga que passa por problema e não quis falar? Né? Quantos casais a gente já aconselhou? Sim. E por quê? Porque é exatamente isso, porque é um tabu, né? Tem medo de ser repreendida, mas eu vou falar disso, eu vou falar desse assunto, né? Exato. E é muito louco porque, te ouvindo, eu percebo que, assim, o seu trabalho é muito importante para a liderança da igreja. Exato. Né? Os líderes têm que ser preparados para lidar com vários cenários. Porque, por exemplo, o Leandro é casado há muito tempo, tem um casamento sólido, ajuda muito os casais. Eu sou casada recentemente, saí de um divórcio com muitos traumas também. E hoje eu tô aprendendo, eu acho que assim, hoje eu tô muito bem com meu marido, a gente orou muito, mas a gente era já um casal maduro ao ponto de conversar sobre todas essas coisas antes de casar. Só que ninguém falou isso pra gente. Ninguém nos direcionou para fazer isso. A gente fez isso porque a gente lê a Bíblia de capa a capa. Porque a gente busca no Espírito Santo. Mas foi algo que nós aprendemos. Nós não tivemos esse aconselhamento antes. Então, eu vejo que o seu trabalho é muito importante para a liderança. A liderança da igreja precisa ser preparada para tudo isso. Eu sempre falo da importância de a liderança se abrir para essa possibilidade. Sim. Que eu falo que é urgente. E não só no aspecto de cura ou tratamento, ou de ajustes até, mas de prevenção. Sim. Então, eu falo que a igreja completa é aquela que tem uma liderança que sabe onde é que a sexualidade cabe. Desde quando? Desde bebê. Então, a educação sexual, ela começa desde a infância, como se proteger de abusos, né? Colocando o nome certo nas partes íntimas, como tomar banho, como se higienizar. Então, começa na infância. A igreja tem um papel essencial nisso. Sim. Então, de fato, isso que você está falando, Bárbara, faz muito sentido. Então, na infância, adolescência, juventude, a sexualidade, vocês têm hormônios, vocês têm desejo, o Leandro acabou de falar disso, a química acontece, mas
o sexo, o ato sexual, Deus o preparou para o contexto do casamento. Agora, como os jovens podem se preparar para viver o melhor do sexo no casamento? Exato. Não só nessa cultura da repressão de vocês não podem fazer, mas não preparar os jovens com cursos, com profissionais que entendem do assunto, para ir ali prepará-los, preparar a liderança, preparar também toda a igreja, de forma que os jovens entendam que estamos nos guardando sexualmente para o casamento, mas nós não somos ignorantes em relação ao assunto. Enquanto nós nos guardamos e esperamos, nós preparamos com conhecimento para viver o melhor lá. Exato. Se a igreja já tiver essa visão, aí já elimina muitos dos problemas que eu atendo com recorrência. Eu atendo muitos recém-casados que se prepararam para o casamento, prepararam só no contexto de vamos nos guardar sexualmente, mas não se prepararam com conhecimento sobre a vida sexual. Chegam no casamento achando que vai ter uma cama esplêndida de orgasmos e vai ser aquela loucura toda, porque lá os hormônios estão funcionando, se casam e vem a frustração, vem a dor, vem o afastamento, e aí na lua de mel é um caos total. Então eles não se preparam, o que eu vou levar na malinha de lua de mel, como é que pode ter o melhor manejo, as melhores experiências. Então isso não foi preparado ali antes do casamento, né, no noivado. E aí vem isso arrastando por anos. Então eu atendo muitos recém-casados e casados ali de 10, 15 anos, 20 anos que já estão na bola de neve. Então, começaram, e aí eles chegam dizendo, doutora, o que nós fizemos de errado? Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa? Não, porque eu fiz tudo certo, doutora. E nós não conseguimos viver uma vida sexual feliz. Muitos até se conformam. Certamente não combina com um cristão ser feliz nessa área. Essa é uma armadilha do inimigo, né? Conheço muitos casais nessa situação. Ah, não, tipo, meu corpo é dela, o dela é meu, é assim que tem que ser e vai ser assim. Acostumar. Pra você ter uma ideia, eu já tive muitas pessoas que falaram assim pra mim, eu acho que é espiritual. Eu acho que eu não sinto nada porque é espiritual e, tipo, eu não sei, eu tenho que orar mais, tenho que jejuar mais porque eu não tô sentindo. E isso tem muito relação com a mentalidade que foi construída no decorrer da vida, né? Qual é a mentalidade? Que o cristão, ele não pode ser tão espiritual e ser tão feliz ao mesmo tempo no casamento. Então, é como se as pessoas se conformassem muito fácil com o casamento de qualquer jeito. E Deus não tem um casamento de qualquer jeito para nós cristãos, né? Apesar do pecado ter entrado no mundo, apesar desse contexto histórico, Deus tem uma sexualidade redimida para todos nós. E nós precisamos buscar essa sexualidade completa que Deus já preparou para nós. Agora, muitos outros casais, eu falo, esses têm um fim mais feliz, apesar de não terem sido preparados no noivado, apesar de terem tido um relacionamento, início de casamento difícil, eles se abrem, independente. Eu sempre falo, o fim é sempre melhor que o começo. Se o casal estiver disposto a buscar ajuda profissional, buscar conhecimento, buscar estar em um contexto em que podem se melhorar a cada dia. Então, primeiro vem com a mudança da mentalidade. Então, qual é a mentalidade de um cristão, que deveria ser de um cristão? Eu posso estar passando uma fase difícil, como eu passei lá atrás, eu e meu marido. Nós estamos passando uma fase difícil. Mas não é porque nós somos espirituais que, esse problema espiritual, a gente orou, jejuou, já leu a palavra, não resolveu? Ficamos nisso. Não. Quando eu percebi que não resolveu, eu fui atrás e busquei ajuda. Eu busquei conhecimento. Então, é isso que eu sempre falo para todos os casais cristãos. Se vocês começaram com as ferramentas espirituais, não resolveu, pode ser hormonal, pode ser físico, Exato. pode ser emocional, porque Deus, ele não nos... Sabe qual é o maior problema? Que durante séculos nós fomos desintegrados. Como se fosse assim, o físico é só físico, o espiritual é só espiritual, o emocional é só emocional. Não. Deus, ele se importa com o nosso ser completo. Espiritual, físico e emocional. E a sexualidade, ela está nesses três. Ela pode ter um problema sexual, pode ter um contexto físico, uma causa física, pode ter uma causa emocional e pode ter uma causa espiritual. Sim. Então, pensando nesses três aspectos, a gente precisa lutar com as ferramentas nesses três aspectos. Então, se no espiritual eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, no emocional, será que eu não tenho que resolver algum trauma? Meu marido precisou resolver alguns traumas.
eu precisei estar ao lado dele para ajudar na questão física, que ele achava que tinha e depois não tinha. Então, era muito mais ali uma questão de incentivo, de motivação, e ele saiu daquilo ali. Né? E nunca mais teve problema nessa área. Então, a gente precisa se abrir para essa possibilidade, entendendo que Deus, ele se importa com o nosso ser completo. Porque eu sempre falo que pode ter muitos de nós cristãos que vivemos uma vida de qualquer jeito, lutando só com as armas espirituais, que ao chegarmos no céu, aí Deus, eu fico conjecturando. Deus olhar e fala, mas eu preparei isso tudo aqui para você. Ah, Deus, mas... a minha mente estava... Na verdade, assim, então é possível, né, viver uma vida sexual com prazer no casamento sem culpa, né? Acho que é essa que é a questão, né? Sim. A gente não é... Nós não somos seres celestiais. Vamos chegar lá, mas não somos ainda. Somos corpo, alma e espírito, né? Sim. Então acho que falta isso, a maturidade de entender e até mesmo para saber conversar, né? Uma coisa que eu falo muito para lá. Eu falo, se você não tiver maturidade para te ouvir, seja qual for o assunto, ou um problema, ou um feedback, seja qual for, peraí, tem alguma coisa errada comigo, né? Sim. Então, eu não quero que você tenha relação, né, comigo por ter. Porque é minha obrigação, porque eu sou sua mulher. Não, eu quero que você tenha, que você sinta prazer. E se você não sentir prazer, eu quero que você me fale. Não pra eu, te reprimir, mas pra gente entender o porquê você não está tendo, pra que a gente trabalhe e você volte a ter. Né? Acho que falta essa maturidade do cristão. Do homem também, né? Eu penso, porque assim, eu acho que a mulher, ela tem mais facilidade de falar o que está sentindo, né? E o homem não tem tanto essa facilidade. E a minha pergunta para a doutora agora seria nessas questões de casais que entendem, uma parte entende e a outra não entende. Como que trabalha com essas pessoas? Porque muitas vezes clareia a primeira ideia, precisamos de ajuda, mas o outro vai ter, não preciso de ajuda, não vou falar da minha área, não aceito que fale da minha área para ninguém. Como lidar com esses casos? Essa questão, ela é muito comum, muito Sim. comum, e eu, por atender, nesses últimos anos, um público cristão, eu falo que isso se predomina no meio cristão. Eu atendo há 10 anos na área. Nos primeiros 5 anos, eu atendi todos os públicos possíveis. Sim. E nesses últimos anos, eu tenho percebido que, principalmente por parte do homem, por querer espiritualizar o que é físico e emocional, entende? Sim. Então, ele chega para a esposa, por exemplo, um caso que eu estou atendendo essa semana, ele chega para a esposa e fala, eu quero. Aí ela fala, eu não tô conseguindo, eu tô com dor. Eu não tô com desejo, não tô lubrificando. E aí ele, não, mas eu quero, eu tenho direito, porque o corpo da mulher não é dela, mas do marido. Aí ele já começa aí, que a mulher, ele já começa a usar versículos isolados, que a mulher não pode negar ao marido o que é devido. Mas só que muitos, né, desses que usam versículos isolados, eles têm uma dificuldade de entender que, por outro lado, a Bíblia também ensina que o homem deve dar a vida pela sua esposa, e às vezes dar a vida pela esposa se incluindo num problema que ele acha que é dela, mas que são dos dois, que são uma unidade, uma só carne. Sim. E em muitas situações eu vejo, como esse caso que eu tô atendendo essa semana, da mulher chegar em um ponto de tanta pressão, porque o marido ali fala, mas você me deve, a Bíblia fala que tem que fazer, e isso problematizar, ou seja, um problema que é físico, que é clínico, no caso dessa mulher, ela na fase muito estressante, os hormônios não estão funcionando, cortisol lá em cima, Sim. testosterona lá embaixo, e aí com a pressão do marido, querendo espiritualizar, tipo, você me deve, e ela chegou pra mim numa situação muito difícil, assim como acontece com muitos outros casais que eu atendo. No caso desse casal, eu tô atendendo a mulher. Então, ela chegou nesse contexto. Eu não sei o que fazer, mas que o meu marido, ele começou agora a fazer o quê? Ele ora e fala, Deus, ressuscita o desejo da minha esposa. É importante orar? É importante orar. Mas ele ora e pressiona ela, ao invés de se incluir no problema e procurar ajuda juntos. Então, eu falo que falta muito conhecimento, falta muito manejo correto em tudo que está relacionado a essa área, porque muitos preferem esconder e maquiar do que ter que enfrentar, porque muitos até recorrem à oração ou falando que
ou na pressão, porque, de fato, às vezes o homem realmente não quer procurar ajuda profissional. Sim. Então, eles colocam um julgo sobre a sua esposa, assim como acontece também com homens. Eu atendi há pouco tempo desse, juntamente com meu marido, alguns casos a gente atende juntos, e o homem é quem estava passando a dificuldade com a sua esposa. Ele, quando criança, ele era filho de pastor, e enquanto o pai dele ia fazer visitas para os irmãos, o tio dele ficava com ele e os irmãos dele. E ali acontecia o quê? Ele era abusado. Uhum. Então, ele cresce na igreja, ele se casa na igreja, mas toda vez que estava na relação, não funcionava. A hora que vinha um gatilho, ele lembrava do abuso, não funcionava. Então, no caso dele, a mulher falava, olha, você não é homem nem para funcionar. E ela ficava Meu repetindo Deus. isso na hora. Você não é homem nem para funcionar. Se você fosse homem de verdade, você tinha que estar funcionando. E essa pressão que a esposa dele estava fazendo sobre ele estava só piorando. E ele não tinha coragem de falar do trauma, porque Olha esse só. assunto, não se fala nesse assunto. Sim. Até chegar ao ápice do divórcio. Aí foi quando ele procurou minha ajuda profissional. Meu Deus. Né? Então, quando ele passa ali pelo divórcio, ele entra em desespero, porque ele conhece uma pessoa que ele se apaixona e ele, como eu vou fazer? Porque é uma pessoa bonita, eu tô gostando, e se eu casar? Não vou funcionar de novo? E aí foi muito interessante que agora, essa nova pessoa, ela já tinha uma mentalidade totalmente diferente. Uma pessoa que lia a Bíblia, não uma religiosa, Uhum. mas alguém que lia a Bíblia. Ela se incluiu no problema. Olha só. Eu falo que o segredo de o casal conseguir vencer qualquer dificuldade mais íntima que ela seja é se incluir. Ambos são uma unidade. O problema de um é problema dos dois. Exato. Então, ela vem para esse acompanhamento juntamente comigo e com meu esposo. E ali ela falou, olha, ele falou que ele tem essa dificuldade, ou seja, no casamento anterior ele viveu anos e a mulher fazia tanta pressão que ele não conseguia falar sobre o abuso que ele tinha passado. Agora, nesse novo relacionamento, ele já começou a ver a abertura para falar da dificuldade dele. Então, ela se inclui no problema e fala, não, se você passou por um trauma, nós vamos resolver isso juntos. Em uma única consulta e uma única conversa de 2 horas que eles tiveram comigo e meu esposo, a gente passou algumas orientações para os dois aplicarem juntos, ali, primeira semaninha de casados, e eles aplicaram e estão felizes até hoje. Sempre eles estão aqui mandando mensagem. Isso não acontece em nosso casamento, estamos felizes, tá funcionando. Mas por quê? Porque esse casal, né, um casal cristão, né, entendeu que problemas sexuais a gente não silencia, a gente não pressiona, a gente não espiritualiza o que é físico, o que é emocional. A gente lida como tem que lidar, se é procurando ajuda, se é orando juntos, se é mudando o manejo na hora H também, às vezes tem que mudar os manejos, os ajustes que precisam ser feitos. E esse é o segredo, assim, de muitas dificuldades íntimas serem solucionadas. É fugir desse lugar, do silêncio, da repressão, e ir para a abertura de mente, mas de uma forma bíblica. Sim. Né? Em unidade, se incluindo no problema, resolvendo juntos. Uau. Glória a Deus, tá vendo aí? Ó? Vivendo e aprendendo. Mas o inimigo é sujo, né? Ele usa uma coisa que foi dada por Deus, um presente de Deus para destruir famílias, destruir sonhos, né? E hoje a gente vê o quanto que acontece. E pensando assim, em mulheres, por exemplo, o que a mulher pode fazer como solteira, ou até, acho que infelizmente, não só como solteira, porque muitas mulheres casadas não tiveram esse conhecimento, não tiveram esse entendimento, não tiveram, né, não sabia nem que existia. Como mulheres podem se preparar, cada vez mais ter a autorresponsabilidade para também não chegar no ponto de viver só com a dor, não ter a lubrificação, todas essas coisas que você já citou pra gente. Como que nós mulheres podemos fazer? O autoconhecimento, ele é muito importante desde cedo. E quando nós falamos de autoconhecimento, muitos cristãos já têm uma ideia, ela vem muito rápida, por causa do contexto em que a gente vive, cultural, de então eu vou me masturbar.
Exato. E aí os sexólogos que não são cristãos, eles apresentam até essa como a única possibilidade de autoconhecimento. Sim. Nós cristãos acreditamos que a sexualidade ela foi criada por Deus para ser vivida no contexto do casamento, principalmente pensando no ato sexual, né? Que a sexualidade é a forma como a gente vê o nosso corpo, como a gente vê a vida, o que a gente pensa, até como a gente se expressa, tudo isso é sexualidade. Então, a sexualidade ela pode ser desenvolvida desde cedo. Sim. Então, passam por todas as etapas. Então, uma jovem mulher, uma recém-casada, ela pode se autoconhecer. E não precisa ser através da masturbação. Pode ser através da autoobservação, através do toque do conhecimento, mas não é masturbação. Então, tem tantas possibilidades. Inclusive, eu tenho um método Mulher Única. Dentro do Mulher Única, eu estou lá guiando dezenas de mulheres com mapa do corpo, com o espelho. Elas estão lá se autoconhecendo. E lá tem mulheres solteiras, mulheres noivas, recém-casadas, mulheres já aí de Legal. décadas de casamento, mulheres divorciadas que não querem repetir os mesmos erros no próximo relacionamento. Sim. Então, existem muitas formas de uma mulher entender sobre o seu corpo, até como um ato de autocuidado e de prevenção. Sim. Né? Se uma mulher sabe qual é a cor que deve ser o seu corrimento, como deve ser a sua vulva, tudo que aparecer de anormal, ela vai saber. Essa mulher também que se autoconhece, ela vai guiar melhor o seu marido. Ela não vai ficar ali, tipo, eu acho que é isso que Esperando funciona. também. Como se o marido tivesse que adivinhar o que é que funciona pra ela. Ela sabe. Uhum. E ela sabe através do autoconhecimento. Que não precisa ser através de algo pecaminoso. Precisa ser através de algo puro. Através de algo que Deus já trouxe para que nós, né, pudéssemos nos entender. E é isso, inclusive, eu ensino dentro do Mulher Única. Lá eu ensino bem um passo a passo. Como é que funciona o seu corpo, o que é que está em cada cantinho do seu corpo, como lidar com caso alguma anormalidade apareça, onde é que são os seus pontos de prazer. Pega um espelho agora, vamos juntas. Então, elas vão fazendo ali junto comigo, né? Então, vai olhando aqui. Aqui é onde pode tocar. Aqui, se tocar dessa forma, vai funcionar mais. Aqui, se tocar de outra forma, vai funcionar melhor. Aqui é o outro, né? Então, anatomia, fisiologia é o mínimo que toda mulher deveria entender sobre o seu corpo, assim como os homens. Culturalmente, as mulheres têm mais dificuldade nesse aspecto. Porque, desde a infância... O homem, se ele faz xixi em pé, ele é aplaudido. Olha lá, meu macho, meu menino, entende? Mas se a mulher ela agacha e faz xixi, é a prostituta. E isso é uma questão cultural mesmo. Sim. Então, não é só a cristã, entende? Uhum. Então, isso aí é um contexto cultural. Quase todas as mulheres, num aspecto geral mesmo, tem mais dificuldade em relação ao seu próprio corpo. E aí é onde muitos homens têm que entrar na adivinhação para tentar qual é o melhor caminho para o prazer da esposa. Uhum. E muitas esposas ficam num papel muito passivo. Sim. Tipo, de receber, tipo, o que tá acontecendo? Não, esse aqui é isso mesmo, não tem aquela start de, será que tem algo mais? Será que não tem como eu ser mais feliz também nessa área? Eu tô tendo dor, por que eu tô tendo dor? Então, às vezes, falta um pouquinho esse incentivo para as mulheres se autoconhecerem. Não através de métodos pecaminosos, mas através de métodos que o próprio Deus já disponibilizou para nós. Sim. Que bênção, hein? Glória a Deus. Uma mulher, por exemplo, eu trabalho muito com pós-parto e a gente tem que estimular muito essa questão do assoalho pélvico, né? A gente até trabalha com bastante fisioterapeutas e muitas fisioterapeutas, elas indicam para a mulher fazer o pompoarismo. E aí fica aquele tabu, mas pompoarismo é pecado. Uma mulher cristã não pode falar. Isso é um dos métodos que você ensina também, alguns exercícios, o que é? Também está nesse programa que você ensina? Me explica um pouquinho pra gente, como que são os seus programas, o que você ensina pra... Hoje eu tenho Mulher Única. O Mulher Única, ele trabalha muito esse autoconhecimento e uma sexualidade com saúde, prazer e propósito. Então, é para todas, casadas, solteiras, divorciadas, para todas.
E dentro desse método, a gente trabalha muito a sexualidade na mente, Certo. no corpo e a parte também espiritual. Porque eu acredito numa sexualidade completa. Sim. E lá é um guia mesmo para a mulher se autoconhecer, para a mulher ser bem resolvida, para a mulher ser feliz na cama e também ser feliz em sua feminilidade, uma identidade bem resolvida. Por isso que a gente acaba entrando em muitas questões ali de traumas, de ressignificação. Então, é um método que abrange toda essa questão de uma mulher completa, né? Então, a mulher, apesar de traumas, apesar do que já passou, tem mulher que tem dificuldade com o homem, tem mulher que tem dificuldade com, né, a família, tem mulher... Então, a gente trabalha essa sexualidade com saúde, prazer e propósito. Dentro do MIP, aí o MIP é um programa aí muito interessante, isso que você menciona. O MIP é o Método Intimidade Plena. Dentro dele, eu ensino exercícios. E esses exercícios é para fortalecer, para potencializar. Então, deixar esse assoalho pélvico potente, forte, resistente, consciente. Então, lá é um método de 28 dias, onde homens e mulheres fazem exercícios íntimos. Então, dentro do MIP, eu tenho muitos, inclusive, casais que entram, por exemplo, para resolver uma dificuldade sexual. Então, o homem está com disfunção erétil, os exercícios auxiliam. O homem está com ejaculação precoce, não tem controle, os exercícios, lá tem exercício específico para resolver esse problema. Que legal. A mulher tem dor na relação, dentro do MIP tem exercício para resolver a dor na relação. Tem dificuldade com libido, com orgasmo, lá tem exercícios. Então, os exercícios íntimos, mais orientações práticas para ter um sexo bem resolvido, né? E dentro do Mulher Única, a gente trabalha muito desde a mente até o espiritual. E tem o homem potente, que é só com técnicas, né? Técnicas, o homem tá ali, eu não tô conseguindo, a mente de cima tenta controlar, mas quando vê, já foi. Então, o homem potente é um método com técnicas práticas. O homem chega lá, faz e aplica lá na hora H e resolve. Olha aí, hein? São técnicas na mente que ele vai Técnicas praticar. físicas também. Exercícios também. Técnicas completas, né? Então, eu sou fisioterapeuta pélvica, minha graduação, a minha primeira pós-graduação, mas depois especializei em sexualidade e também em saúde e bem-estar do casal. Então, eu associo as técnicas tanto no aspecto físico, então o homem potente, lá tem técnicas físicas para se fazerem na hora ali, para conseguir postergar a ejaculação, para conseguir diminuir a sensibilidade ali da glande peniana, porque tem homens que têm a sensibilidade muito grande, então mal começou a penetração já era. Então tem técnicas físicas, mas tem técnicas aqui também de controle da mente, porque tem muitos que é pela ansiedade, ele fica tão ansioso. O casal que tem baixa frequência sexual, por exemplo, é um caso típico. Baixa frequência sexual aumenta a ansiedade faz a pessoa não conseguir ter controle ali naquela hora. Sim. Então, dentro do homem potente, eu trabalho todas essas técnicas, que começam na mente, no físico, tudo ali que o homem precisa. É tão louco, né? Como Deus é maravilhoso. Ele faz tudo e a gente tem a capacidade, com exercício, melhorar o corpo, o físico, todas essas coisas, né? Deus é maravilhoso, né? Eu sou... Exercício é vida. Glória a Deus. E glória a Deus pela vida de vocês, né? Que trabalham com o corpo, porque aí é uma ferramenta sensacional para talvez você que está em casa hoje passando por uma dificuldade, um problema no casamento, talvez não consegue se abrir com seu esposo, com a sua esposa. Olha aí, ó. Deus tem levantado aí, né? Pessoas capacitadas para nos ajudar, para nos instruir. Então, procure. Aproveita, doutora, fala para nós aqui onde o pessoal te encontra, seus contatos, seus projetos, onde o pessoal tem acesso a essa ferramenta maravilhosa aí. Maravilhosa. Antes de eu responder, eu quero aqui agradecer a Bárbara, que eu sou fã número 1 de todos os personagens trainers. E tá sendo um momento muito especial, isso tudo aqui. Que bom. Porque eu acredito muito, eu faço exercício, eu acredito muito no que a Bíblia diz, né? Que o nosso corpo é templo, que a gente precisa se cuidar. Então, isso é muito importante. A gente precisa se cuidar. A gente precisa... Deus nos fez para movimentar, né? E esse eu acho que é um outro grande tabu. Quando eu vou para os exercícios íntimos, muitas pessoas assim ficam... Meu Deus, mas exercícios íntimos? Tem exercício também para a região íntima? Tem exercício, assim como tem para todo o corpo. E as pessoas podem me encontrar no perfil do Instagram, DRA Débora Machado. Sim. Tudo simples, sem ponto. Meu contato 64 98109 0267
E dentro do meu perfil, lá tem todos os links, né, para palestras. Eu ministro palestras em igrejas, em empresas. A minha linguagem, a forma que eu ensino, ela é bíblica e científica. Então, eu vou muito em empresas grandes, ensinar líderes, porque ali se tem líderes, legal. tem líderes de famílias também. Sim, com certeza. Em igrejas também, eu tenho falado muito para líderes, pastores, pastoras, e também para o público no geral. E se quiserem também, tem o meu livro. Esse meu livro é um livro de perguntas e respostas. O Vale Tudo Entre Quatro Paredes. Eita, olha, tem tanta coisa pra gente falar, né? Não é? É uma pergunta esse livro. E aqui eu respondo as perguntas principais dos casais cristãos de uma forma bíblica e científica. Então, por exemplo, pelas portas dos fundos, oral, motel, fantasias, novidades, filmes adultos. Tudo está nesse livro e muito mais. Quando eu escrevi esse livro, em todas as palestras que eu ia, o pessoal sempre no final enchia a caixinha de perguntas. Pode isso, pode aquilo. E eu sempre respondendo. E um dia uma pessoa chegou a mim e falou assim, você não vai escrever isso? Eu disse, mas isso não é muito óbvio? Ele disse, Para não, quem, a forma né? que você respondeu não é óbvia, porque você é a primeira pessoa, e eu lembro exatamente esse dia, eu estava em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, e essa pessoa disse pra mim, eu já vi grandes líderes falando do mesmo assunto, cada um falando o que acha. E você falou de uma forma bíblica e científica, sem rodeio, e não teve achismo nas suas respostas. Então, escreve isso, documenta isso. Olha, glória a Deus. Então, é o que eu trouxe nesse livro. Esse livro aqui, eu falo que ele é libertação. Tem exercício pro casal fazer, tem coisa que o casal acha que é pecado, tem coisa que o casal acha que não é pecado, e aqui tem de tudo, tem respostas direto ao ponto. Glória Vale a tudo Deus. entre quatro paredes? Aí você vai descobrir tudo aqui. Vale ou não vale? O que vale, o que não vale? Olha aí. Tem exercício para melhorar os momentos íntimos. Esse livro é para vocês. Isso aí vale ouro, hein? Vale ouro, Esse hein? é seu, Leandro. Ah, obrigado, hein? Vai nos ajudar. E vocês, o QR Code da doutora entrou na tela aí, vocês podem acessar, vai ter acesso a todo o conteúdo. Tenho certeza que quem não passa, conhece alguém que passa por problemas nessa área. Super. E tá aí, né? Indica aí, gente. O povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento chegou. Doutora, a única coisa que eu sinto muito é que o nosso tempo é muito curto, né? A gente teria muita coisa pra falar, a gente tá mais de 1 hora aqui. Nossa, verdade. Tem muita coisa pra gente falar, pra gente comentar. Eu acho que a senhora vai ter que voltar, não sei como. Quando você vem próximo São Paulo, rachão. Ou a gente ir lá pra Goiânia, alguma coisa a gente vai ter que fazer, mas vai ter que ter um segundo episódio. E uma forma que eu queria, né, materializar o agradecimento é te entregar uma pequena lembrança do nosso podcast, para que a senhora leve e olhe e lembre desse dia, de alguma forma. Deus te abençoe, é simples, mas é de coração. Eu fico muito feliz por esse espaço. Gratidão. Que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês. Amém. Vocês que estão seguindo aí. Curta, comenta, compartilha o trabalho do pessoal do Sol Pó Podcast. Leandro faz um trabalho incrível e está sendo maravilhoso. Foi muito leve Que essa bom. hora aqui. Muito leve mesmo. E será um prazer, uma honra estar aqui com vocês novamente. Que Deus abençoe todos vocês também que assistiram até o final. Ai, glória a Deus. Bárbara, só agradecimentos. Acho que você vai ter que voltar. Jeff, ó. Por favor, Cara, gente. eu acho que você... Pelo menos quando ela vier, eu quero vir de novo. Por favor, Jeff, você trabalhe nesse dia. E a gente tem algumas pessoas que nos ajudam. A Luma já foi co-host aqui, a Laila já foi, né? Agora você, então, sim, a gente costuma dizer, o programa não é nosso, né? É do reino. Então a gente traz as pessoas e você vê que foi muito de Deus, né? Deus colocou na minha mente, falei, nossa, Bárbara, vou chamar ela e tal. E era o único dia que eu podia no horário do almoço. Foi Deus, Deus. ele faz coisas incríveis. Eu falei, não que, né, a gente, né, tem a maturidade para lidar com o assunto, mas tendo uma mulher a gente fica mais à vontade. E ela, aí Deus falou, ela trabalha com o corpo. Eu falei, nossa, vai dar certinho. Eu falei, mas será? Eu falei, vou mandar. Eu mandei, ela falou, tá bom, tenho disponibilidade. Eu falei, de Deus. E é tão de Deus esse processo que eu acho que você percebeu desde o primeiro momento. Eu sempre viajo com meu marido. Sim. E quando eu não viajo com meu marido, é sempre a minha preocupação. Ele não fala nada disso pra mim, não é a exigência dele. Mas eu sempre tenho uma preocupação. Vai ter uma mulher? Sim, sim. Então, a notícia da Bárbara estar aqui foi, assim, de Deus mesmo. E foi muito leve. Foi maravilhoso também de conhecer. Bárbara, ó. Adorei. Glória a Deus. Quero fazer junto com você de novo, na próxima.
Você viu, né? Você viu. Não, fala, bicho. Eu até tava até pensando aqui, vem você e a Laila. Eu já até. Né? Você e a Laila. Ou a Luma. Não, mas é importante também, porque ela trouxe muitas coisas Sim. importantes para o homem, né? Tipo, Com realmente. certeza, com certeza. Babi, faça suas considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer. Aprendi muito, um pouquinho tempo, mas esse tempo de mesa, assim, deu para entender muitas coisas que nós precisamos, nós negligenciamos por muito tempo e que nós temos a responsabilidade agora de correr atrás, tanto para as nossas vidas, para os nossos casamentos, Sim. como também para as pessoas que nós ajudamos, né? Sim. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Conheço pouco do seu trabalho porque eu fiquei sabendo através dele, mas tudo que eu já stalkeei, já mandei para o grupo de mulheres, eu pedi para elas fazerem perguntas, pedi para acompanhar realmente, porque realmente é um assunto que nós precisamos. Então, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Leandra, pela oportunidade de ser sua estagiária. Imagina. E obrigada, gente. Glória a Deus, é isso. Glória a Deus pela vida de vocês. E você que está aí, curta, compartilha, geral. As pessoas precisam ter acesso a esse conteúdo. Sim. Não para que nós venhamos crescer, nada disso, mas para que a mensagem de Deus chegue às pessoas que estão necessitando. Então, gente, não custa nada. Só curtir aí e compartilhar. Certo? Certo. Lembrando sempre que tudo que acontece aqui é para honra e glória de Deus. Nós não somos nada, nós somos Só o pó. só o pó. Deus abençoe e até a semana que vem. Abraço.